E não podíamos começar diferente. A gente vai falar da destruição provocada pelo furacão Milton na Flórida. A gente trazia a expectativa ontem e agora o resultado do estrago. Até o momento, a confirmação de pelo menos 4 mortos. 3 milhões de pessoas sem energia elétrica. O presidente Joe Biden e a vice Kamala Harris estão reunidos neste momento na sala de crise da Casa Branca e podem falar a qualquer minuto. A gente vai colocar ao vivo para vocês assistirem. E eu quero conversar com a Patrícia Maldonado. Felizmente, ela está em Orlando, está bem, Patrícia. A gente estava muito preocupado ontem. Uma das cidades afetadas, onde você está, conta pra gente como foi passar essa noite. Você ficou na sua casa com seu marido? Qual era a força dos ventos? Foi um terror, provavelmente um pesadelo. Oi, Uribe, boa tarde para você, boa tarde a todos ligados na CNN. Foi um pesadelo. Eu só posso dizer isso. Acho que você resumiu numa palavra o que a gente passou aqui. Quando ele tocou o solo em Siesta Key, a gente já começou a sentir a força do vento vindo, mas por volta da meia-noite foi um caos absoluto. A impressão que a gente tinha era que o telhado de casa ia voar. Graças a Deus não aconteceu nada. Graças a Deus aqui na região também não aconteceu nada. Eu dei uma volta, não saí de carro ainda, mas dei uma volta a pé pelo meu condomínio, fui até a avenida ali na frente, não aconteceu nada também, mas não aconteceu nada aqui. Aconteceu muita coisa em outros lugares. O governador Ron DeSantis, inclusive, deu uma entrevista coletiva hoje de manhã e disse que a Flórida ainda espera pelas vítimas dos tornados que chegaram junto com o furacão Milton, porque a gente já falava ontem, né? O furacão causa muita destruição, muita catástrofe, mas os tornados que vêm com ele, os tornados que são reflexo da chegada do furacão, também causam muitas catástrofes, muitos danos. O governador Ron DeSantis disse, então, que aguarda para ter esses números, né? Porque ainda não é possível saber. A gente hoje, até amanheceu mais tarde, o dia está tão feio, chuvoso, que até amanheceu mais tarde, parece que o sol saiu mais tarde, aí eles demoraram para conseguir, então, dar essa busca, né? Dar uma olhada geral para saber o tanto de vítimas que a gente tem do furacão. Mas, logo depois, o xerife do condado de San Lucie, que fica a 225 quilômetros de Sarasota, onde o furacão tocou o solo, confirmou a morte de 4 pessoas. São vítimas de 2 tornados. O furacão nem tinha chegado, os tornados chegaram antes e essas pessoas, então, foram atingidas por esses 2 tornados. São pessoas que estavam num condomínio feito para pessoas com mais de 55 anos. Isso é muito comum aqui nos Estados Unidos. E aí são casas modulares nesse condomínio e o xerife disse que as casas modulares em que as pessoas estavam foram, abre aspas, levantadas, movidas e destruídas. Eles continuam no local em busca de mais vítimas, não se sabe ainda se tem mais feridos, não se sabe se tem mais mortos, a gente continua acompanhando. O Ron DeSantis elogiou, inclusive, o trabalho dos socorristas, diz que muitos resgates foram bem-sucedidos, diz que eles estão todos empenhados, parabenizou e diz também que de todos os cenários que a gente podia imaginar, esse foi o menos pior, digamos assim, né? Porque a gente lembra que ontem de manhã falávamos em categoria 5, numa destruição total da região da costa, né, da região de Tampa, que 15 dias atrás tinha sido atingida pelo furacão Helene. Então, quando a gente vê o que aconteceu, foi ruim, foi péssimo, mas poderia ter sido muito pior, poderia ter sido muito devastador. Foi nesse sentido que o Ron DeSantis se manifestou. O chefe do Departamento de Emergência disse logo depois que sim, o cenário não foi dos piores, mas a situação ainda exige muita cautela e os danos foram grandes sim. Os ventos fortes, por exemplo, arrancaram a cobertura daquele estádio de beisebol que foi todo montado para receber pelo menos 10 mil socorristas. Então, você imagina a força do vento. Além disso, né, a gente está falando de uma grande tragédia, né, de um grande prejuízo. Mas, além disso, várias árvores caíram, pessoas perderam suas casas só na região de Sarasota. Né? Sarasota em si e todos os seus condados tem 57 mil habitantes. Para você ter uma ideia, pelo menos 10 mil pessoas estão em abrigos. Ou seja, a situação muito crítica por lá. St. Pete também teve vários problemas nesse sentido. Você já falou, mais de 3 milhões e 400 mil pessoas estão sem energia elétrica. Ou seja, de novo, o cenário poderia ser muito pior, mais catastrófico, mas é muito sério, é muito grave. E as autoridades pedem para que as pessoas... Isso é muito comum, viu, Uribe? Depois que o furacão passa,
normalmente a gente vê todo mundo querendo sair de casa, todo mundo querendo dar uma olhada no que aconteceu, todo mundo querendo, quem saiu da sua casa e foi para um hotel, quem saiu da sua casa e foi para um abrigo, já quer voltar, já acha que não está acontecendo nada, mas está acontecendo sim. A prefeita de Tampa, inclusive, disse isso. Ela disse, gente, o perigo não acabou. Calma aí, tem muita coisa ainda para a gente fazer. A gente tem que retirar destroços das ruas. Tem estradas que estão completamente interditadas. A gente tem também árvores caídas, tem a falta de energia elétrica, tem um monte de coisa acontecendo. E outra coisa, a gente tem ainda risco de enchentes repentinas, porque o tempo está muito ruim, como eu disse, né? Desde ontem à noite. E aí continua chovendo muito e é muito curioso, porque chove fininho assim como está agora e de repente vem uma chuva rápida. Inclusive, por volta de 1h30 da manhã, a gente recebeu nos nossos celulares um alerta de inundação repentina. Então é isso que pode acontecer e a maior preocupação deles agora, da água subir rápido demais e pegar as pessoas desprevenidas nas ruas, nas estradas principalmente. Então a orientação é para as pessoas não saírem de suas casas enquanto as autoridades não disserem que é seguro, Uribe. Vocês brasileiros que estão em Orlando e assistem a CNN, a recomendação da Patrícia Maldonado, não saiam de casa. A gente tem visto aqui do lado, viu, Patrícia, algumas imagens de ruas alagadas. O estádio que você citou também, sem a cobertura. Imagina o terror das pessoas que foram se proteger por lá e no meio da noite, no meio do furacão, vem o teto do estádio simplesmente voando. Patrícia, eu queria um relato pessoal seu em relação ao que você tem visto. Ruas estão cheias d'água. Conta pra gente, você tá com energia elétrica em casa, seus vizinhos, como estão se comportando nesse momento? Eu dei uma olhada, mas por ser jornalista, não foi nem curiosidade pessoal, fui dar uma olhada mesmo, porque eu sabia que eu tinha que fazer as minhas entradas aqui na CNN, então fui dar uma olhada no meu bairro, e a pé, andei aqui pelo bairro, circulei, e tá todo mundo com energia elétrica por aqui. Mas os números na Flórida são assustadores, né? Quando a gente fala de mais de 3.400.000 pessoas sem energia elétrica, é muita coisa. Na minha casa tem energia. Hoje de manhã, enquanto eu me arrumava para fazer as primeiras entradas, eu tive oscilação de energia. A luz ia e voltava, mas agora está tudo certo, está firme, não tem nada acontecendo. Mas a orientação, de novo, das autoridades é para que as pessoas continuem mantendo toda a precaução, sabe? Então, encheu a banheira, deixa a água lá ainda, você não sabe o que pode acontecer a seguir, né? Então, sua geladeira, você fez um estoque de gelo, deixa o gelo lá ainda, não joga fora o gelo não, você não sabe se de repente eles podem precisar cortar a energia para de repente tirar uma árvore de um lugar, enfim, tem mil coisas que podem acontecer ainda, né, Uribe? Eu vou até repetir o que a prefeita de Tampa falou, porque eu acho que é isso, não acabou ainda, né? A gente acabou de receber a passagem do furacão, mas os reflexos ainda podem chegar até a gente. Então, assim, não é hora de descansar, não é hora de achar, que ótimo, tudo passou. Passou, foi muito menor do que a gente imaginava, mas ainda pode ter reflexos muito graves. E também tem uma outra questão, né, Uribe? Eles também pedem para as pessoas que não precisam sair de suas casas ficarem onde estão, em lugares seguros e tal, porque eles já estão fazendo um monte de resgate, eles já estão cheios de trabalho pelas ruas. Então não precisa de mais gente, né, se expondo a certos perigos que podem ser evitados. Justamente, tem muitas construções, por exemplo, que foram afetadas pelos ventos, não caíram ainda, mas podem cair a qualquer momento, podem cair em cima de pessoas. Árvores também, que ficaram com essa estrutura danificada, que podem cair em cima de pessoas. Um monte de entulho na rua que acaba indo para o bueiro, e aí se chove, é o que você trouxe, Patrícia. Com essas tormentas, você tem alagamento. Então é uma situação muito preocupante e as pessoas precisam se proteger. Patrícia, muito bom vê-la bem e salva hoje. Você não deve ter dormido, foi um pesadelo. Vou pedir para você aí descansar um pouquinho, daqui a pouco você volta, porque a gente vai agora para a CNN Internacional.